E aí pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Falo isso, acredito nisso, que a reprogramação ela é constante. Tem só um caminho entre as duas portas, a do nascimento e da morte, a existência. Ou a gente vive bem, ou a gente deixa o tempo passar. Das duas maneiras, esta vida se vai. Uma, desfrutando dos dons, talentos e virtudes que Deus nos emprestou, a outra, apenas sendo mero espectador de tudo isso que Deus nos proporcionou. A morte é certa para todos. Ninguém ficará para a semente. Logo, a morte não entra nesta equação de vida feliz, de vida perfeita, de vida que dá certo. Hoje, queria falar com vocês sobre aquele tumulto que teve em Salvador, no Réveillon, na virada de ano, e os guardas municipais, utilizando de tonfas, repeliram a multidão. Parte desta multidão acabou sofrendo golpes de cacetetes, ou tonfas, que é o nome mais técnico, e depois estes vídeos viralizaram como uma agressão desnecessária. E para incrementar um pouco mais, tinha um oficial da Polícia Militar, um major da PM. A primeira questão a ser conversada é que em níveis de festas muito grandes, onde as cidades têm superpopulações flutuantes, como é o caso de Salvador ou outras cidades turísticas, todos que são da área da segurança pública devem colaborar de sobremaneira com aqueles que estão trabalhando. Então, a primeira questão a ser conversada é a colaboração que nós, agentes de segurança pública, podemos dar para aqueles que estão trabalhando. É muito fácil falar de condutas A e B quando estamos sem a farda, mas quando nós estamos na farda, sabemos a dificuldade que é ainda mais lidar com pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas, que estão drogadas, que estão no êxtase da alegria e acham que tudo pode, que pode de repente desrespeitar, subverter a ordem, e quem está lá para trabalhar, como é que fica? Então a primeira questão em relação a esta pessoa, o major da PM, é a colaboração que ele, como um oficial, um comandante, deveria ter para com aqueles que estavam trabalhando, identificados com possibilidade de gravação, como foi o caso de superfiscalização. Então, a primeira conduta do próprio major. Depois, as condutas dos guardas municipais. Os guardas municipais são treinados para distúrbios civis, são treinados para essas situações. A primeira coisa é a integridade física dos próprios agentes de segurança pública. Então não é possível avaliar a conduta por vídeos picados, dizendo, eles estão errados, estão equivocados. Pelo contrário, eu digo sem sombra de dúvidas que todos eles já vivenciaram situações anteriores e essa foi mais uma. E eles utilizaram o know-how do passado. A corregedoria vai apurar se houve excesso ou não, mas de antemão digo, não importa se é policial militar, se é policial civil, se é policial federal, se é qualquer político, uma vez que nós estamos trabalhando em níveis de tumulto, multidão, como que eu posso individualizar dizendo, olha, este indivíduo, ele é, de repente, um representante da lei, é um policial militar, um policial civil, um policial federal, então eu vou contar que não vai ter, de repente, nele o espírito de multidão, quando está na multidão, de repente fazer besteiras que venham a atentar contra a própria segurança. Eu não tenho como saber isso. Não está escrito na testa e não adianta dar carteirada no meio das folias e dos tumultos. Então, esta questão ela é emblemática porque tinha um major da PM envolvido na situação. Mas, em regiões de festas, em cidades turísticas, onde a população flutuante é imensa, vai de tudo. Desde o bilionário ao promotor de justiça, ao juiz. E quando a agente de segurança vai trabalhar, temos pouca empatia com ele, que é muito difícil trabalhar nessas regiões. São treinados? São sim, mas lidam com estes fatores extras, drogas, bebidas, alegrias extremadas, achando que pode tudo para extravasar a alegria, e não é dessa maneira. Então esses vídeos que estão circulando não dão condições para que a gente diga, os guardas municipais excederam, porque os foliões foram agredidos, ou eles foram os causadores. Apenas dá pra gente uma noção de cautela. Primeiro, se estamos fora da farda, vamos pensar como podemos ajudar quem está na farda, se formos da área de segurança pública. E se nós formos população, cidadãos, temos que pensar como deve ser o nosso comportamento para colaborar com quem está prestando a nossa segurança, quem está fazendo a nossa segurança, quem está garantindo que eu desfrute, que não tenha furtos, arrastões. É um absurdo as coisas se voltarem contra os agentes de segurança pública. Mesmo porque, no tumulto, às vezes se pede uma vez, se pede duas, e como é que fica? O grupo de policiais, guardas municipais, são bem menores do que a multidão. É preciso energia, sim. Por isso, não dá pra dizer quem tá certo, quem tá errado, mas dá pra dizer sim,
Qual é a conduta que nós, enquanto agente de segurança pública, devemos ter quando estamos fora da farda e quando cidadão visitando outras cidades? Qual que é a urbanidade? Qual é a educação que nós devemos ter para colaborar e não voltar com marcas ruins, com lembranças tristes de um lugar que às vezes gastamos tanto dinheiro para ir visitar e fomos tão felizes naquele momento que pensamos que a virada do ano seria maravilhosa, de repente acontece algo dessa natureza, os ânimos se exaltam e depois, posteriormente, ainda se quer prejudicar A e B sem colocar na balança a conduta dos próprios foliões. Que Deus abençoe a Guarda Municipal de Salvador, guarda excelente, conheço muitos guerreiros daí, já estive ministrando o curso da atualização do Senasp, são guerreiros e guerreiras valentes mesmo, e todo o povo baiano que é muito acolhedor. E que estes envolvidos nessa ocorrência consigam elucidar e aqueles que acharem que merecem, de repente, uma explicação, ou até mesmo que buscam, de repente, punições, que corram atrás dos seus direitos, mas com ampla defesa na corregedoria da Guarda Municipal e da Polícia Militar para que se apure e tudo fique bem. Não devemos tornar esse fato, guarda EPM, que era um PM de folga, um guarda municipal trabalhando, em algo institucionalizado. Isso aí é algo para ser esquecido, mais uma lembrança que apenas a mídia coloca para que a gente fique mais, de repente, ali, né, empolvorosa para ele querer debater, discutir. Algo isolado, não é assim que a gente trabalha dia a dia. Estamos cada vez mais irmanados, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal, todos agentes de segurança pública, com a população, pois só existimos por conta da população e saímos do meio dos cidadãos. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.